Acabamos de ouvir uma última música do nosso artista de palco, Easy B. Bom, espero que ainda estejam a dançar ao ritmo do nosso Easy B, mas eu agora vou parar a minha dança e iniciar a conversa com uma grande mulher, com uma ilustre mulher, de quem eu sou um grande fã. Sou um grande fã. Ela que é escritora, é ativista e é muito mais coisas. Djamila Ribeiro. Olá, Djamila. Olá, Carlos. Um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. As coisas que eu aprendi consigo, Djamila, através da sua obra e do seu discurso, eu sou mesmo um grande fã. Senti-me muito feliz quando disseram que eu ia ter a oportunidade de conversar consigo. Pensei, está feito já a minha participação neste programa. Por mim está feito, acaba a entrevista de hoje. Para a semana já não volto. O que eu tinha que conquistar, já conquistei. Djamila, mas nós estamos aqui para falar de uma coisa muito específica, não é? Vamos falar do seu quarto livro. Cartas para a minha avó. Não é? Sim. Um livro que eu lancei agora em agosto, no dia 1º de agosto, foi dia do meu aniversário. Uhum. Quarto livro, e é o primeiro livro que eu escrevo a partir de memórias, né, de um olhar mais intimista, resgatando memórias da minha infância, adolescência, e escrevendo para minha avó Antônia em forma de cartas. Ontem, quando vi o título do livro, porque eu também era muito chegado à minha avó, e ainda sou, apesar dela já não estar entre nós de todo, mas ainda está comigo, eu pensei, caramba, eu fiquei chateado, porque eu pensei, agora se um dia quiser escrever um livro, um livro sobre a minha avó, pois eu não posso usar este título, que era um título que eu gostava de usar. Como é que surgiu a ideia de escrever então este livro, Então, Carlos, eu costumo dizer que esse livro ele meio que se impôs a mim, né? Quando o meu editor conversou comigo sobre escrever um quarto livro, ele falou, bom, acho que seria interessante você escrever para crianças, né? Como criar filhos, muito no modelo, assim, do pequeno manual. Uhum. Fiquei um pouco em dúvida, achei interessante, mas aí quando eu sentei para escrever, simplesmente saíram 32 páginas, eu escrevendo a partir das minhas experiências. Então, acho que era um livro que talvez tivesse aí já dentro de mim. E nesse momento ele se impôs, enfim, eu achei que era um momento de também contar a partir de outros lugares, né? Geralmente eu escrevo livros mais acadêmicos, e acho que era um momento de falar de uma maneira mais afetuosa, de celebrar esse feminino da minha família, porque eu falo muito da minha mãe, né? O livro são 4 mulheres, né, em diálogo, a minha avó, a minha mãe, eu e minha filha. Também fala sobre criação de filhos, mas é muito mais amplo, né? Fala, acho que desse lugar do cuidado, acho que fala desse lugar de humanizar também essas figuras femininas nas famílias negras e de trazer a conversa para um lugar mais intimista, mas sobretudo de um lugar mais de afeto. E o livro está escrito mesmo em formato de carta? Ou qual é a estrutura do livro, Djamila? Sim, são cartas que eu vou escrevendo para minha avó, contando histórias da minha vida, coisas que ela não viu, né, porque eu tinha 13 anos quando ela morreu, mas também resgatando muitas coisas da minha adolescência, escrevendo para ela. Então, estou contando para minha avó, num modo também dela conhecer quem eu me tornei, né, ao longo desses anos. E quanto tempo é que durou a preparar este livro? Um pouco mais de um ano, porque foi um livro, Carlos, muito difícil de escrever, confesso. Acredito. Porque revisitar certas memórias é algo muito doloroso. Então, foi muito doloroso esse processo, porque às vezes eu tinha que me afastar do livro. E foi ano fácil... e pouquinho, mais ou menos. Desculpa, foi fácil conseguir fazer essa separação, tendo em conta que é uma coisa tão pessoal, não é? É difícil. Eu tinha dificuldade, na verdade, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, na introdução, tem ali 20 páginas de um ensaio autobiográfico que foi muito difícil já escrever. Esse não, acho que foi difícil no sentido de revisitar dores, elaborar dores, eu acho. Acho que dores que eu achava que eu já tinha elaborado e entrar em contato com elas, eu diria. Foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, também foi um livro muito libertador e curativo. Foi um processo doloroso, mas foi um processo muito curativo. Não foi difícil
colocar essas memórias tão pessoais. Eu acho que foi difícil entrar em contato Com elas. com as dores, com os lutos, enfim, que eu retrato aí no livro, com certos episódios, né, que eu tive que elaborar bastante. E Jamila, tendo em conta que sempre escreveu livros muito, muito académicos, não é? Como a questão, o livro de... Lá está, aquilo que estávamos a ver há bocado, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, o Pequeno Manual Antirracista, o Lugar de Fala e tudo mais, são livros muito específicos, que abordam uma temática muito específica, é uma temática que tem sido cada vez mais pertinente a abordar. Não teve... E depois fazendo a ponte para este livro, que é mais pessoal, em momento algum teve receio de se expor, porque é uma coisa muito intimista, como a própria Jamila já disse, e muito pessoal. Não teve, em momento nenhum, teve receio de se expor desta forma, tendo em conta o percurso que foi traçando na literatura até aqui? Acho que não, porque foi um processo, acho que lento, né? Eu fui muito formatada, né? Eu falo, na faculdade, então eu fui estudar determinados temas, eu fui estudar autoras que o meu curso não legitimava, então eu sempre tive que me provar 3 vezes mais, né? Eu vou participar de todos os eventos, eu vou conseguir a melhor bolsa. E depois eu lancei o Lugar de Fala, lancei um selo editorial, publico outros autores negros no Brasil, então eu estava muito num lugar, eu acho, de fazer várias coisas. Até o momento que desse livro, eu acho que da minha maturidade, né, agora com 41 anos, foi de respirar um pouco e falar, bom, o que eu quero fazer? Né? Então, acho que não foi difícil, porque acho que eu já percorri aí um trajeto e que agora eu fui obrigada a parar e refletir sobre que caminho que eu queria seguir e por que não escrever a partir de outros lugares também, a partir de outras narrativas. Então, eu me senti preparada, eu diria. Acho que eu fui preparada durante esse trajeto todo para poder escrever um livro que fala de coisas muito pessoais, né? Sem me sentir exposta. E o resultado está sendo muito interessante, assim, né? Das pessoas que me escrevem, que estão se identificando com o livro, que se vê no livro. Então, ao mesmo tempo que é uma história minha, também é uma história universal que perpassa a vida de tantas pessoas negras, de tantas mulheres, né? E costura também com a vida de muitas pessoas. E quando escrevias este livro, já tinhas presente a noção do poder que ele podia ter para as outras pessoas, o poder de se identificar? Ou seja, tinhas presente a ideia de que era um livro que podia facilmente tocar as pessoas, ou foste apanhada de surpresa quando começaste a receber as primeiras abordagens dos teus leitores? Eu imaginava que tocaria, porque o meu editor, quando leu, ficou muito tocado, as pessoas próximas a mim, mas eu não imaginava que fosse ser tão profundamente. Assim, eu tenho recebido muitas mensagens que me emocionam bastante, assim, de como as pessoas também estão se sentindo instigadas a relembrar a sua ancestralidade, a falar das suas avós. Quando a gente lançou o livro, a gente lançou uma campanha, né, hashtag Cartas para Minha Avó, para as pessoas escreverem histórias sobre as avós, e centenas de pessoas escreveram. Isso me deixa bastante feliz. Eu não imaginava que fosse tocar tão profundamente, né, como tem acontecido com os relatos que a gente tem recebido. E tu... Quando este livro já só está a ser comercializado no Brasil, ou a oportunidade de obtê-lo, por exemplo, cá em Portugal? Acho que em Portugal, em Lisboa, existem algumas livrarias que conseguem achar alguns livros meus, não só esse, como outros livros meus, Sim. geralmente em Lisboa, que a gente sim. tem parcerias com algumas livrarias. Sim, os outros eu sei que sim, eu mesmo já adquiri alguns deles. A minha questão tinha mais a ver com este, porque eu fiquei curioso para ler. E Jamila, que lembranças é que tem assim? Pode partilhar connosco algumas lembranças que tem da sua avó, que possam estar no livro, sem desvendar muito o livro e sem também dizer nada que não tenha dito ainda. Pode partilhar aqui um bocado connosco, assim, algumas lembranças da sua avó. Das férias que eu passava na casa da minha avó morava em Piracicaba, interior de São Paulo, e na casa dela tinha um quintal grande com frutas. Eu tenho lembranças de subir no pé de manga, de comer manga verde com sal que ela fazia, os doces de abóbora que ela fazia no domingo. Ela era benzedeira. Nos dias que ela atendia, formava filas na esquina da casa dela, e depois ela benzia a gente também. Então, as lembranças da minha avó são muito lembranças desse lugar do afeto, do carinho. Ela foi uma mãe
muito brava, né, como mãe, mas como avó, foi uma avó que adoçava os meus dias, como eu falo no livro, né? Então eu tenho muitas lembranças assim do carinho, do cuidado, da comida farta, e de poder brincar de pés descalços, de pisar na terra úmida no quintal. A gente morava em apartamento com meus pais, então Piracicaba, a casa da minha avó, era esse lugar, né, também de experimentar outras realidades, de vivenciar outras experiências que eu não vivia na casa dos meus pais. E eu sei que a Jamila é uma grande adepta do candomblé e foi uma coisa que herdou da sua avó, não é? Sim, minha avó do candomblé, como vocês mostraram aí na foto, ela está ali num terreiro em Salvador, que ela frequentava. A minha mãe também era do candomblé e eu fui iniciada pela minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. Né? Então, esse lugar das religiões de matriz africana é um lugar muito feminino. No Brasil, em geral, é um lugar muito das mulheres, né, das grandes Yalorixá, das guardiãs desses saberes. Na minha família também é esse lugar do feminino, dessas mulheres que guardaram essas tradições e passaram, né, para os seus filhos. Hoje eu levo a minha filha também ao terreiro, então na minha família é muito um lugar da mulher, né, de manter esses saberes. E a Jamila, enquanto mãe, tem traços, tenta aplicar aquilo que herdou da sua avó? No livro, Carlos, eu falo um pouco disso, desse diálogo geracional, né? Eu me coloco em diálogo com a minha mãe e com a minha avó. Então, em muitas coisas eu mantenho, mas em outras eu também me afasto, né? Como eu falo no livro, porque elas vieram de gerações diferentes, de gerações e que elas foram mulheres muito brutalizadas pela vida, né? Minha avó teve que começar a trabalhar ainda criança, minha mãe também começa a trabalhar cedo. E foram mulheres que não tiveram muito tempo e nem espaço para elaborar suas dores também. Então, eram mulheres muito bravas, né? Minha mãe era uma mãe muito brava, que batia, que não tinha muita conversa. E com a minha filha, eu quebro certas coisas, certos ciclos, né? Como esse, por exemplo, né? A gente tem uma relação muito mais de conversar uma com a outra, mas em outras totalmente minha mãe, totalmente minha avó. Às vezes eu me pego e olho e falo, gente, eu sou a minha mãe, né? A gente tenta tanto se afastar de muitas coisas, mas muitas coisas permanecem, como a questão ética, da religião, de saber valorizar os mais velhos. Muitas coisas eu mantenho, mas em outras eu me afasto, porque eu acho que é importante também a gente romper com determinados ciclos. E como é que tanto a sua filha, porque eu sei que pronto, o livro lá está, são cartas em formas de diálogo entre a Jamila e a avó, a sua mãe e a filha. Como é que elas, nomeadamente a sua filha, como é que depois como é que lidou com isso, com o fato de estar presente no livro da mãe? Como é que foi essa recepção? Adolescente, né? 16 anos, mas para ela foi muito tranquilo também, porque é uma conversa que a gente sempre tem em casa, né? Minha filha não conheceu a minha mãe, né? Minha mãe morreu antes dela nascer. Meu pai também morreu antes dela nascer. Então eu deixo sempre vivas essas memórias em casa para que a Tulane, minha filha, também possa conhecê-los, né? Eles não estão mais aqui, mas estão. Então isso é uma conversa que a gente sempre teve, né? Então para ela foi um caminho muito natural de estar presente, de colocar em diálogo também com as suas antepassadas que ela não teve oportunidade de conhecer, mas que estão tão presentes nela, né? Às vezes eu olho para minha filha e falo, gente, ela parecia minha mãe agora e ela nem conheceu minha mãe, né? Então isso foi muito natural para ela, porque é algo que a gente sempre faz em casa. Ela precisa conhecer os avós, as avós, os bisavós, mesmo não tendo conhecido em vida. Eu costumo dizer que a escrita é uma forma de nós darmos vida àquilo que só imaginamos. Né? Se algo está na nossa imaginação, a partir do momento que nós escrevemos, pelo menos eu interpreto assim, essa coisa ganha vida e passa a estar connosco. O fato de a Jamila ter escrito este livro sobre a sua avó e a sua mãe e o fato de ela já não estarem presente foi uma forma exatamente de lhes dar vida e mantê-las vivas consigo e perpetuar o legado delas junto a si? Com certeza, Carlos. Eu penso que é muito importante para nós, pessoas negras, a manutenção das memórias, né? Sobretudo aqui no Brasil, um país em que a memória, né, negra ela foi apagada ou invisibilizada. Então, sem dúvida nenhuma, é uma maneira de manter viva essas histórias de mulheres
né, que, como a minha mãe, como a minha avó, tem milhões aqui no Brasil e que foram fundamentais para a manutenção das famílias negras, que foram fundamental para a nossa continuidade. Então, sem dúvida nenhuma, a maneira de deixá-las vivas, de manter essa história contada, né? Contar as histórias é uma maneira de deixar essas histórias vivas, mas também eu acho de celebrá-las, né? Eu acho que, ao celebrar minha mãe e minha avó, também celebro tantas mulheres como elas, né, que, enfim, foram tão importantes e anônimas, né, e muitas vezes não são olhadas por essa perspectiva da potência, né? Minha mãe foi doméstica, minha avó também, a sociedade olhava para elas de uma maneira muito estereotipada de mulheres subalternas, e eram mulheres extremamente, eram sujeitos da sua história, né? Então, contar também essa história é tirá-las desse lugar que a sociedade as colocou e colocá-las também como sujeitos da história que são. Sim. De mulheres que ajudaram a construir esse país. Dar-lhes a dimensão que elas merecem, né? Até porque depois a história, por incrível que pareça, ou não, a história das mulheres negras acaba por ser sempre bastante similar, não é? Repete-se, vai-se repetindo, infelizmente. Djamila, com o seu último livro, que foi o Pequeno Manual Antirracista, valeu-lhe um prémio, não é? O prémio Jabuti. Como é que foi... Sim. Como é que recebeu a notícia de que o livro estava nomeado para um prémio e depois acabou por vencê-lo? Eu fiquei bastante feliz. O Pequeno Manual Antirracista ganhou o Jabuti na categoria Ciências Humanas em 2020. O Lugar de Fala tinha sido finalista do Jabuti em 2018. Acabou não ganhando, mas foi finalista. Eu fiquei bastante feliz por ter esse reconhecimento, mas confesso que o reconhecimento do povo é algo que me deixa muito feliz. Já tinha me deixado feliz, né? Que é um livro que é best-seller no Brasil, que está sendo lido nas escolas, está sendo lido por jovens, idosos. Esse reconhecimento ele já existia e era realmente que eu queria poder dialogar com vários públicos. Então, já estava muito feliz com isso. Eu acho que o Jabuti vem coroar ainda mais essa felicidade, né, de um livro que ainda é muito vendido no Brasil e que trouxe reflexões importantes sobre esse tema, que era justamente o que eu queria, né, suscitar reflexões. O debate, né? Porque a Djamila tem realmente esse poder de despertar consciências e de forçar o debate, não só no Brasil, como em Portugal também. Já é a partir daqui que eu a conheço. E a Djamila tem o seu percurso através destes, ou seja, os livros que foi escrevendo até aqui foram, pronto, livros que abordam esta temática das injustiças, da questão racial, do preconceito e tudo mais. Fez agora pronto, são palavras minhas, apesar de me corrigir, fez agora esta pausa para este livro mais pessoal, que é sobre a sua avó. A tendência, isto é um doce que gostou de provar e é para continuar a degustar ou é para voltar à emenda anterior? Olha, ainda não sei, eu gostei de provar, sim, eu ainda não sei se eu vou continuar, mas é interessante ter escrito, de mostrar outros lados meus, né, também da Djamila pessoa, né, porque as pessoas também criam algumas ideias sobre a gente. Eu acho que a gente tem que ter o controle da nossa vida, história, né? Então, acho que gostei bastante, ainda não sei. Mas como editora, né, a gente também publica bastante livros aqui de outros autores. A gente está pensando em abrir também esse caminho. Por enquanto, a gente só publica não ficção. Acho que esse livro também me despertou também para, de repente, começar a publicar ficção ou livros de memórias, né? Isso não é ficção, mas livros de memórias também de outras autoras e outros autores. Então se bem percebi, a ideia de escrita deste livro também tem a ver com uma espécie de um não diria bem grito, mas uma espécie de bater pé para demonstrar que eu sou mais do que isto. Também eu acho que acho que me libertar mesmo, né, de muitas imposições que são colocadas, né, e de humanizar também, né, porque as pessoas criam, de fato, né, coisas que você não tem controle. Elas vão criar histórias sobre você, elas vão criar espantalhos sobre você. E eu acho que hoje eu estava num momento da minha vida que eu estava me sentindo muito tranquila para poder escrever e a partir daquilo que realmente eu sou
e de outros lugares. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado em contar a nossa história, né? Para que outras pessoas também não contem a sua história, que muitas vezes não condiz com quem realmente você é. Então, senti que era importante eu contar de fato, a partir de quem realmente eu sou. A Djamila costuma dizer muitas vezes que a ancestralidade para si é uma coisa muito séria. Porquê? Para nós do candomblé é muito sério, nós cultuamos, né, a nossa ancestralidade, né? A idade no candomblé, as pessoas velhas, para a gente, elas são pessoas sábias, respeitadas, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente só está aqui por conta das pessoas que vieram antes, né? Mas da mesma forma que os mais velhos são muito importantes, os mais novos também, né? No xirê, né, no candomblé, o círculo anti-horário que os orixás dançam, tem uma hora que o mais velho vai encontrar o mais novo, né? A mais velha vai encontrar a mais nova. Porque a mais nova precisa da mais velha, porque ela só está ali por causa da mais velha, e a mais velha precisa da mais nova para continuar. Então, eu olho muito pela questão desse círculo mesmo, né? De continuidade e de permanência, né? Então, a ancestralidade, ela representa isso. É curioso porque eu venho de Santo Tomé e lá também há muito esse sentimento em relação aos mais velhos, esse sentimento de respeito e de sabedoria. Fala isso, a Djamila alguma vez já foi a Santo Tomé, não? Não, preciso ir. Eu tinha recebido o convite então, antes da pandemia, e a pandemia estragou meus planos todos. Temos que ir. Quando for, avise-me. Vamos juntos, eu faço uma visita guiada e fica aqui combinado. Temos que ir. Ai, será um grande prazer. Temos que ir. Olha, Djamila, eu gostei muito de conversar consigo. Espero que o livro tenha muito sucesso. Se entretanto, se não encontrar o livro cá em Portugal e as pessoas que nos estão a ver quiserem encomendar o livro, como é que podem fazê-lo? Acho que, por enquanto, eu não sei se ainda é possível encomendar, mas tem ele em e-book, talvez facilite, né? Provavelmente quem tem esses aparelhos para ler e-book, né, já está disponível em e-book. E te agradeço bastante, Carlos, adorei a nossa conversa. Não, eu que agradeço. Olha, eu gostei mesmo muito. E já sabes, se for a Santo Tomé, digam-me qualquer coisa, tá bem? Que eu arranjo jaca mais barata. Está bem? Deixar. Olha, um grande beijinho aqui a partir de Portugal. Tudo a correr bem e até uma próxima, está bem? Obrigada, um beijo. Obrigado, é um beijo.